Baroni, o que seria da gente sem essas maravilhosas invenções vitorianas? É isso aí, professor Mauri. Vitoriana da era da Rainha Vitória da Inglaterra, né? Acho que tataravó da Elizabeth, que Deus a tenha, né? Que foi embora bem tarde. Nossa recentemente. Senhora. Semana passada, não era? E essa é a era vitoriana na época desse reinado, né? E ele calhou de cair numa época muito importante pro mundo como um todo, né? Fim do século XIX, começo do século XX ali, onde muita coisa aconteceu, por isso invenções vitorianas mudaram a maneira que a gente vive. Exatamente, cara. Nós tivemos diversos tipos de revolução nesse momento da humanidade, né? Revoluções sociais, econômicas, políticas, muita coisa aconteceu. E aí esse fervor ajuda aí no desenvolvimento de novas tecnologias. E nesse Top 10 a gente resolveu trazer um pouquinho sobre isso, trazer essas invenções que hoje fazem parte do nosso dia a dia. E você não tinha nem ideia e o quanto ela faria falta se não existisse, né? Exatamente. E aqui a gente vai classificar, né? Porque tinha muita invenção boa e relevante desse tempo. A gente foi fazendo aqui o top 10 com base no quanto aquela invenção é importante até hoje. E se você que está ouvindo a gente aí do outro lado não concordar com a nossa lista, fica uma dica. Compartilhe o top 10 nas redes sociais e xinga muito. Fala, olha que absurda essa lista que fizeram aqui. Que lista absurda, 5 de 5 estrelas. Ouçam esse absurdo aqui, manda pra todo mundo. Fala assim, olha só, como assim colocaram esse item no top 3? Né? Compartilha com todo mundo. Você também pode avaliar a gente em todos os agregadores, dá pra avaliar no Spotify, dá pra avaliar no Google Podcasts, no Apple Podcasts, diversos agregadores, dá pra deixar estrelinha em comentário. Faça isso porque ajuda o nosso conteúdo a continuar sendo visto por todo mundo. E sempre ajuda a podosfera a crescer. Nunca se sabe qual vai ser o assunto que vai trazer aquele seu amiguinho, sua amiguinha para o mundo dos podcasts. E eu tenho certeza que você vai levar esse top 10 pro bar, viu? Você vai chegar lá no bar e falar, você sabia que tal coisa aconteceu em tal período e que, graças a isso que a gente tá sentado nesse bar aqui conversando? Isso aí, você vai poder falar com propriedade lá nos tempos do Guaraná com rolha, depois desse top 10. Exatamente. Então prepara aí a cabeça, porque conhecimento está chegando. Começa o Top 10. Começa agora o Top 10. Top 10! Todas as semanas com os melhores, com os maiores, São as menores! com as piores, com as mais bizarras. Curiosidades! Curiosidades com Tato Tarkan e Professor Mauri. Então segura a cadeira, porque vai começar! Vai começar! Vai começar! 10. Décima colocação, abrindo o top 10, senhoras e senhores, o chocolate! Mas calma, antes de você ficar revoltado, sim, chocolate existe há muito tempo. A gente tá falando do chocolate em barra. A galera, não. O chocolate é dos Inca. Não, o chocolate é pré-colombiano. O que você tá falando de era vitoriana aí, Baroni? Você tá mentindo nessa pauta. Seu agente do imperialismo. Não, é isso, né? Mas não, calma, gente. Sim, a gente sabe. Cacau tá aí no mundão faz muito tempo. E os povos pré-colombianos, nativo-americanos, eles já usavam cacau para fazer chocolate desde antes dos europeus chegar aqui e tocar o puteiro. O negócio é que chocolate era uma bebida. Exatamente. Chocolate era uma bebida ali onde a galera até rolava álcool, né? Tipo, era uma bebida comemorativa e tudo mais, né? Eles fermentavam o cacau, né, Mauri? Era outro rolê. Exatamente. Agora, o chocolate, como a gente conhece hoje, chocolate em barra, aquele doce, aquele apoio psicológico, aquele travesseirinho naquele dia frio, aquele conforto que você dá pra pessoa que você ama, aquele agrado que você dá pra professora, pro professor, aquela barra que você divide com todo mundo, veio a partir aí da era vitoriana. Isso aí, foi lá em 1847, depois de já uns bons séculos que europeus bebiam uma bebida parecida,
parecida com a dos incas, maias e afins, só que com uma tonelada de açúcar em cima. E aí esse cara, o Joseph Fry, misturou a manteiga do cacau, açúcar e uma massa de mais cacau moído para fazer a primeira barra sólida, comestível de chocolate. E aí nasceu um pecado, né, cara? Esse cara vai pro inferno, né? Porque, pelo amor de Deus, chocolate... Eu não consigo viver sem chocolate, não sei vocês. Mas na minha casa sempre tem estoque de chocolate, porque tá lá pra... Qualquer momento é momento pra um pedacinho de chocolate. Em caso de emergência, abra essa embalagem, né? Exatamente. Em caso de emergência, abra essa embalagem. Muito obrigado, Joseph Fry. 9. Na nona colocação, a descarga. Não. Você tá brincando com ele. A descarga, tipo, de banheiro, você tá falando? A descarga de privada. Não! Você tá brincando que a gente passou tanto tempo, a humanidade passou por esse mundinho de, meu Deus, tanto tempo, sem uma descarga na privada. Mais de 10 mil anos sem descarga, Mauri. Não, velho, não é possível. Eu confesso que... Bom, eu não sei o que vem pela frente, né? Mas espero que depois da descarga venha o chuveirinho, né, velho? Chuveirinho higiênico salva vidas também. Eu acho que assim, já existia uma versão primitiva da mesma maneira que existia da descarga, né, mano? A galera joga aquele balde, dá uma lavada, tinha as latrinas antes, né? Você socava um buraco, faz tudo que você tem que fazer lá, quando enche, tapa de terra e entrega pra Deus, né? Então, algum jeito tinha. Não, mas eu acho que o que é legal da descarga, né, é o fato da gente também ter uma evolução na parte saudável do processo de ir ao banheiro, exatamente, né? Exatamente. É que assim também tinha uma coisa, existiam uns modelos muito primitivos também, mas tem um grande problema, que quando você fazia uma descarga sem ser da maneira que a gente tem hoje, poderia acumular gases, né, ali na região da bacia ali, ou do buraco que você usa para fazer suas necessidades, e esses gases são inflamáveis. A gente tá falando da época que começou a eletricidade, né, a ser disseminada em cidades. Então imagina antes, ainda que era uma tocha que ficava no banheiro. Nossa, você ia lá, deixava gases e entrava com uma vela no banheiro, né? Exato. Tipo, porra, velho. Tipo, Darwin Awards, né, agradece. Aliás, Darwin é da era vitoriana, gente. É verdade, né? Muito bom. Mas aí a gente tá falando, né, da descarga que foi inventada em 1775, senhoras e senhores. Pois é, foi um cara lá, o Alexander Cumming, patenteou um sistema de válvula em forma de sifão, o famoso S de cano, né, que a gente conhece hoje em dia. Ele permitia que o fluxo da água ali fosse controlado, né, pra evacuar tudo que a gente coloca dentro daquela baciazinha de porcelana. Mas foi só em 1852, quando Rainha Vitória já era rainha, que o inventor inglês George Jennings introduziu o primeiro vaso sanitário público com descarga. Olha só, foi numa feira, é isso, cara? Foi numa exposição universal, cara. Caraca, aquelas grandes velho. feiras de todos os países e tal. Olha, gente, você puxa uma corda e vai tudo embora. Cara, imagina que da hora esse cara demonstrando a tecnologia, né? Tipo, 011 1406. Mas fique tranquilo, né? Você compra essa privada e ganha essa flanela super absorvente. Nossa, imagina uma descarga aparecendo hoje em dia. Você tem que comprar da Polishop, ia ser caríssimo, ia ter um investimento louco da cerâmica lá. Não, ia demorar pra pegar, até sair uma descarga da Multilaser, cara, em uns anos. Tem que importar do AliExpress, velho. Mas é isso aí, né? A partir dessa descarga é que tem o desenvolvimento da água corrente, né? Do sistema de sifão, válvulas, mecanismos, até chegar no sistema de esgoto. Tudo isso, né? Pra melhorar a nossa higiene de modo geral. E muito obrigado. Eu não sei você, mas eu não vivo sem aquele banheiro limpinho, nada de acampamento, cagar no mato. Não. Quero ter meu banheiro ali bonitinho, minha privadinha bonitinha. Isso aí. Sem o Jorjão aí da massa, a gente nunca teria privadas japonesas que tocam musiquinha e lavam o seu frigo. Nossa senhora, cara. Assentos quentinhos. 8. Na oitava colocação, a máquina de costura. Quer dizer, então, que até aquele momento,
tudo que era costurado era na mão. Na unha, né? Era no dedal, né? Tinha que colocar o dedal pra não furar o dedo. Nossa. Cara, mas acho que faz parte do processo de evolução da humanidade, meio que a gente mecanizar todo o nosso processo, né? Tudo que é manual, você chega, né, num ideal, e a partir disso você vai tentar facilitar de alguma forma para que aquilo ganhe uma escala e mais pessoas tenham acesso, né, àquele tipo de produto e tudo mais, né? E aí é o que acaba acontecendo a partir da máquina de costura. É a famosa Revolução Industrial, né? Que é bem nesse período também. Em 1846, Elias Hall patenteou uma máquina de costura que utilizava uma agulha com um olho na ponta e um mecanismo de alimentação para movimentar o tecido. E, posteriormente, um nome que provavelmente você já deve ter ouvido em algum lugar, Isaac Singer. Singer é nome de máquina de costura, né? É isso. É homônimo, né? É como se fosse o senhor Edward Coca-Cola, né? É isso aí. Bombril. E aí esse belíssimo senhor aperfeiçoou a máquina de costura com o seu desenvolvimento do pedal de controle e a introdução de uma linha de montagem para sua fabricação em massa. Cara, o pedalzinho elétrico foi realmente revolução em cima já da máquina de costura, né? Porque eu lembro da minha bisavó ter uma máquina que era um pedalzão de metal pesado e você mexia, uma correia movia a máquina pra cima e pra baixo. Uma correia de tecido, né? Minha avó também tinha uma máquina dessa, que eu ficava sentado ali naquela placa como se fosse um carro e ficava dirigindo Isso! ficava dirigindo a máquina de costura dela, cara. Era mó barato. Mas isso aí, né? Era aquele movimento de pedal mesmo, né? De ficar indo pra cima e pra baixo como se você estivesse acelerando um carro, só que era uma máquina de costura, né? Isso faz realmente toda a diferença, né? Porque aí você consegue utilizar os pés e as mãos ao mesmo tempo. O processo, ele fica realmente muito mais rápido. E aí, graças a esse tipo de máquina de costura, houve um aumento aí da produção, uma eficiência na produção de roupas, trazendo roupas de mais qualidade e dando acesso a esse tipo de produto a mais pessoas. Pois é, que você imagina, como tudo era artesanal, era muito mais caro você mandar fazer roupa, né? E depois do momento que ficou um processo industrializado, pô, aí veio Hering e afins, quando a Hering era barata, gente. Vocês provavelmente não pegaram essa época. Não, torra. Torra, é isso aí. É isso. E a gente começou a ver também um boom de indústria da moda, né? A indústria da moda virou o que é hoje por conta da automatização, que você tem o modelo conceito, que o artesão ali, o cara da moda faz, e a versão pra todo mundo usar, que é feita, pau na máquina. Exatamente. 7. Na sétima colocação, a pasteurização. Rimou. Olha só! Cara, a pasteurização, ela revolucionou na humanidade, né? Graças a ela que a gente hoje pode estocar muitos alimentos, né? Pois é, cara. Acho que já apareceu em algum top 10 aí do passado, pasteurização, se não me engano. Mas a gente vai resgatar aqui, né? Ô, Mauri, quantas vezes você já não parou assim, olhou no mercado um produto e ficou, caraca, quanto conservante tem essa desgraça? Por que eu tô botando tudo isso pra dentro de mim? Exatamente, cara, né? Você para, você fala, caramba, isso daqui, ou me mata ou me salva, né? Não tem Mas agora imagina, Mal, antes da era vitoriana, que tudo estragava, sei lá, em horas, em dias. Velho, você tinha métodos de conservação, era o que, basicamente? Carne seca, né? Você tinha que criar salgar, ou, sei lá, conservar na banha, mas mesmo assim, né? Era muito limitado, né? Você fazia conservas, né? De picles, tal, pra tentar manter aquilo de alguma forma, mas mesmo assim, era muito difícil você fazer uma provisão de alimentos a longo prazo, né? Aliás, curiosidade curiosa, a cerveja IPA surgiu numa dessas, porque foi uma receita inglesa com um monte de erva a mais pra durar sem estragar mais tempo nas grandes viagens de navegação. Olha só, que beleza, curiosidade curiosa. Ou até mesmo, né, pra disfarçar o gosto estragado, né? Às vezes também era isso. Taca tempero aí pra ninguém perceber que estragou, passou do ponto. Eu não sei se você gosta de IPA, mas pra mim é tipo, já tá com gosto estragado, então tudo bem se estragar, ninguém percebeu. Sabe? É isso. Mas lá na era vitoriana, aquele cara, aquele famoso francesinho, Louis Pasteur, criou o processo
processo de pasteurização, quando ele sacou que aquecer líquidos de uma forma lenta, né, suave, principalmente leites e sucos, quando ele chegava em temperaturas específicas e depois se esfriava aquilo rapidinho, ele conseguia eliminar a maioria dos micro-organismos que transmitem doenças que estão nesses líquidos que a gente consome, né? Então, o consumo desse tipo de coisa, especialmente leite a longo prazo, era muito mais seguro. Exatamente. Se leite é diarreia pra você já hoje, que é intolerante, era diarreia garantida pra quase todo mundo, quase toda a humanidade antes. O negócio era complicado, cara. E a pasteurização acabou permitindo justamente isso, né? Distribuir mais alimentos durante mais tempo, sem matar as pessoas. É basicamente isso. Especialmente pra indústria de leite e derivados, cara, foi uma coisa importantíssima. É uma questão de saúde pública que foi resolvida ali. E hoje em dia a gente tem o que tem por conta de processos assim. É isso aí, cara. Então, comer aquele queijinho que você tanto gosta... É isso aí, né? Graças à pasteurização, né? Tomar aquele leite maravilhoso ali no domingo de manhã com um cafezinho, pasteurização. E olha que não tinha leite de soja nessa época. 6. Na sexta colocação, o Dínamo. Pra quem não sabe, o dínamo foi inventado pelo engenheiro alemão Werner von Siemens. Siemens é um outro nome que todo mundo consegue relacionar a esse grande universo da tecnologia, né, não? Pois é, em algum momento você foi exposto a algo da Siemens, porque eles fazem de tudo também. Exatamente, ou você com certeza tem alguma coisa próximo de você da Siemens, você só não sabe porque às vezes tá por trás de outras marcas. Mas a tecnologia dos caras tá em todos os lugares, né? Mas o dínamo, no caso, ele foi inventado em 1866. Mas, de fato, o que significa isso pra gente? O porquê que isso é importante pra humanidade? Basicamente, o dínamo usa indução eletromagnética para converter energia mecânica em energia elétrica. Ou seja, você tem uma revolução na forma de distribuir energia, caraca! Pois é, hoje em dia você deve já ter visto aquelas lanterninhas de emergência que tem pra todo lado, vendendo em barraca, e você deve ter uma em casa, que se a bateria não tiver carregada, você aperta uma alavanca assim, faz chac, 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 e ele acende. É isso aí, ou você Isso gira, é um dínamo. ou você gira uma manivela várias vezes pra que a lanterna funcione. É surreal isso, né? A gente tá falando de uma época que não existia hidrelétrica, não existia painel solar, não existia energia eólica, e vem um cara que me fala, ó, gira esse troço um monte de vez que a luz vai acender. Você é o fabricante da sua própria energia. Você é a pilha do Matrix antes de Matrix existir. Exatamente, cara, exatamente. E é muito legal, né? Porque é uma tecnologia que ela é bem rudimentar, mas que ela é funcional até hoje, né? Você ter um produto, né, que funciona a dínamo, ou você ter uma bateria que se recarrega a dínamo, cara, isso daí pode te salvar em qualquer apocalipse. Com certeza. E se vocês forem pensar, gente, hidrelétricas são dínamos gigantes, que você abre a comporta, a água passa, empurra um negócio, aquele negócio girando, faz a energia elétrica ser armazenada ali e distribuída. Exatamente. A hidrelétrica nada mais é do que um grande dínamo que funciona, que em vez de ter alguém apertando ali, girando a manivela, é a água corrente que faz a manivela girar, cara. Pois é, a gente imagina onde a gente estaria sem ter esse tipo de ciência desenvolvida, essa tecnologia, de tipo, você mexe um negócio e isso vira energia elétrica. A gente ia viver num mundo steampunk, Maurício. Só ia ter bateria e coisa movida a vapor. Talvez você não estaria ouvindo esse podcast se não tivesse o dia. Só se estivesse girando uma manivelinha do lado assim, o tempo todo pra... Peraí que tô descarregando o podcast aqui, tá fazendo download. Segura um pouco. Imagina, todo lugar que a gente fosse tivesse 2 pedalzinhos de bicicleta pra você ficar pedalando e ligar as coisas. Provavelmente a gente seria mais saudável também, vai. O home office ia ser uma grande maratona, né? É Tour de France todo dia sem sair de casa. Que beleza. Quinta colocação no Top 10. O elevador. Olha só! Um dos meios de transporte mais seguros do mundo. Sim, é um veículo, é um meio de transporte elevador, galera.
É considerado isso, sim. E assim, beleza, gente. É outro daqueles casos. Porra, mas elevador existia há muito tempo. Já tinha uns mecanismos assim, sei lá, no Egito. Sim, mas a gente tá falando do elevador sem ter que ter gente ou bicho puxando um cabo pra içar um negócio numa roldana. É, isso aí não é uma corda numa roldana. A gente tá falando do elevador moderno, do jeito que a gente conhece, do jeito que a gente usa. E aí a gente tá falando de 1852, quando outro cara pouco famoso, o Elisha Otis, Olha fez só. o primeiro elevador de segurança. Que beleza. Outro nome que você vê em todos os elevadores também, né? É, dependendo de onde você mora, só tem Otis, ou só tem Siemens, ou só tem, sabe? É isso. Hegemonias. Mas a primeira diferença desse elevador do Otis era usar a eletricidade, né? A gente já tinha entrado numa época de ter eletricidade disponível em grandes cidades. Faz sentido. Mas a coisa mais importante que ele desenvolveu foi o mecanismo de trava. Por isso que ele é chamado de elevador de segurança, né? Esse mecanismo de trava impedia quedas bruscas em caso do cabo estourar, falhar, né? Então ele impedia que acontecesse muitos acidentes com os elevadores, especialmente conforme os prédios começaram a ficar mais altos. Faz sentido, né? O elevador tá lá funcionando, não tem ninguém controlando, é uma máquina, ele tá subindo e descendo, pode haver um acidente, uma quebra de cabo, e aí você tem um sistema de segurança para prevenir acidentes. Sensacional. É, e foi por conta disso que começou o desenvolvimento, né? Instigou o desenvolvimento de prédios cada vez mais altos, até de chegar em arranha-céus, né? Então, isso muda a paisagem urbana, muda a densidade populacional, muda a organização das cidades, muda tudo, né? Fora que, hoje é o meio de transporte mais seguro que existe. Pra quem é de São Paulo, né, ou pra quem não é, fica aí a curiosidade, né? Quando você vai pra esses grandes prédios que tem aqui na nossa região, principalmente esses prédios comerciais que tem, muitos andares, muitas salas comerciais, muita gente circulando, você tem, né, sei lá, uns 10 elevadores fazendo o serviço, né, de pessoas ali subindo e descendo. Cara, os elevadores são tão rápidos que chega a entupir o ouvido quando ele sobe. É verdade. Tipo, você tá lá do primeiro e vai pro 10º andar, ele sobe, em 2 segundos e, tampa até o ouvido de tão rápido que o bicho vai. Então, realmente... É surreal. elevador, velho, tá aí pra ajudar muito. E digo mais, tem uns prédios hoje em dia que você vai na recepção, faz seu cadastro, mostra sua cara pra câmera na catraca, a catraca te reconhece, abre e já fala, você vai pegar o elevador? É isso sabe? aí. Aí você entra no elevador, abre a porta, não tem um botão. Ele só fecha, sobe e te deixa onde você vai ficar. Então é bizarro. Você quer ir pra outro andar no meio do caminho e se arrependeu? Não, vai pro andar que a gente mandou. Ou volta pro térreo. Boa sorte. 4, Na quarta colocação, o pneu. Cara, imagina com a qualidade de ruas, estradas e afins que a gente tinha antes dessa época, como é que era uma roda dura, cara, pra uma carroça, pra uns carros, né? Cara, se já é difícil andar, né, hoje em dia, com Pois pneu, é. mano, imagina, nossa senhora, não tem como. Realmente faz toda a diferença você ter um acessório adequado pra utilizar no seu veículo, né? O pai do pneu moderno é John Boyd Dunlop, que é um outro nome que está diretamente ligado ao produto até hoje, né? Sua invenção vem de 1888 e consistia num método de envolver uma roda de bicicleta com uma camada de borracha cheia de ar que proporcionava um amortecimento mais eficaz e uma condução mais suave. É, e fica imaginando, Mauri, os paralelepípedos antes do pneu cheio de ar. Pelo amor de Deus. E se você não é das corridas, que é onde aparece mais o nome tradicional, né, desse cara que foi inventor, Dunlop, por causa da empresa que ele abriu, talvez você conheça as linhas mais para pessoas comuns como Goodyear e Continental. Olha só, cara, velho, é um monopólio do pneu, né? E assim, obviamente, né, o pneu, a partir disso, teve uma aderência em massa, todos os veículos passaram a utilizar o pneu, né, porque ele é mais seguro, é mais confortável e tudo mais, e obviamente todo mundo acabou aderindo, todo o mercado acabou aderindo a essa tecnologia, né, por ser mais seguro, mais confortável, e a tecnologia, ela passou a se desenvolver cada vez mais, ganhando outros tipos de melhorias e tudo mais.
A gente foi avançando, evoluindo o conceito, né? Com materiais mais duráveis, vários padrões de banda de rodagem para tipos específicos de clima, de superfície, para lá. E, imagina, um caminhão, depois que os caminhões começaram a ser usados, se ele não tivesse um pneu a ar super pesado, qual ia ser o material dessa roda para fazer ele rodar sem quebrar o tempo todo, né? Ou não quebrar o asfalto que ele tá usando, né? Pois é, imagina como é que um avião ia pousar, um jumbo ia pousar sem o pneu. Não tem como. Realmente o pneu, ele está movendo a humanidade. 3. Na terceira colocação, o rádio. Caraca, velho, é da era vitoriana mesmo. Cara, o negócio foi bruta demais essa era, pra desenvolvimento tecnológico. Fala sério. Não, muito... O rádio é o terceiro colocado, Maurício. Então, cara, é muito louco isso, né? E, pô, você consegue imaginar você viver hoje sem rádio? Você fala, não, tô falando do rádio AM pra você ouvir ali uma transmissão. Tudo que você usa hoje de tecnologia, de alguma forma, está envolvido com rádio. Se você tá usando um fone Bluetooth hoje, é rádio, né? Tem a ver com rádio, exatamente. Tá ali, nasceu a partir disso, né? Pois é. O rádio, né, que é uma invenção que é direcionada ao italiano, né, o Marconi, mas é uma tecnologia que estava sendo meio que desenvolvida ao mesmo tempo em vários lugares do mundo. Sim. Que é pesquisa, né? Pesquisa e desenvolvimento acontecendo, né? E aí sempre tem aquela briga, quem inventou primeiro, quem fez a primeira transmissão e tal e tudo mais, mas a gente entende o rádio como uma tecnologia surgindo nesse momento. Isso acontece bastante, né? Especialmente com coisas que são realmente revolucionárias. Acontece de mais de uma pessoa tá com a mesma ideia, mas uma tem um conceito ligeiramente diferente, ou sei lá, registrou primeiro, né? Exato. Thomas Edison que eu diga. Será que Mark Zuckerberg é o Thomas Edison do seu tempo? Da massa aí também tá nessa. Registrou primeiro... Mas é isso, a gente tem como oficialmente o pai do rádio, Guglielmo Marconi, que em 1895 começou os primeiros testes de transmitir sinais sem fio, né? E ele já conseguia transmitir isso em vários quilômetros de distância, no que era basicamente walkie-talkies primitivos. E aí, em 1901, só 6 anos depois que ele começou os testes, ele fez a primeira transmissão transatlântica de rádio. Caramba! Foi um avanço muito rápido dessa tecnologia e ainda bem, né? Porque ela foi fundamental pra gente ter um mundo conectado, globalizado, pra melhorar muita coisa, tornar viagens mais seguras e por aí vai. Até fica a dica aí pra vocês, né? A Rede Geek já fez um podcast só pra falar da história do rádio, né? Da tecnologia do rádio, né? Como ela foi se desenvolvida. Também falando sobre a história do rádio aqui, da mídia rádio no Brasil. Tem 2 episódios. Fica aí a dica pra vocês ouvirem. Até pra conhecer também outros lados aí, como por exemplo do Padre Landel de Moura, que era um brasileiro que na época também trabalhava no desenvolvimento dessa tecnologia de rádio e já conseguia também fazer transmissões e tudo mais. Então, cara, é muito legal. Graças ao rádio a gente tá fazendo aqui podcast, então eu só tenho a agradecer a esses maravilhosos. Isso aí, links pra esses podcasts na descrição desse episódio. 2. Segunda colocação, o telefone! Só o telefone pra desbancar o rádio, né, mal? Porra, é mesmo? Porque é uma comunicação muito parecida, só que de uma maneira muito mais direta, né? Exatamente. Cara, o que seria da gente sem o telefone, né? É muito louco, né? Qualquer comunicação, ela ganhou uma agilidade absurda graças a essa tecnologia. Mas o louco é que, tipo, o rádio, beleza, você tinha uma torre de transmissão, você transmitia um som, e quem tinha o aparelho pra captar, captava o que você tava transmitindo. O telefone eu falo, você escuta, você fala e eu escuto também. É 2 vias. Essa foi a loucura, o negócio que a galera fez. Meu Deus! E a partir, querendo ou não, da invenção do telefone, a gente tem aí a possibilidade de telefone sem fio, celular, né? Transferência de dados, internet, smartphone. É toda uma sequência, né? Se você tá hoje ouvindo esse podcast via streaming no seu smartphone utilizando o 5G, é graças a essa invenção vitoriana aqui. Mas você pode pensar que, sei lá, o telefone com o rádio deu uma mistura para um telefone que não precisa de fio, né? Essa mistura do Brasil com o Egito.
conceito maravilhoso aí. Exatamente. Que se não foi a tecnologia, pelo menos inspirou, né? Antes da gente ter satélite, que daí já vai levar um tempinho pra chegar lá. Com certeza, com certeza. Aí tem aquela coisa da história da primeira ligação que o Graham Bell fez, né? Depois de criar todo o conceito de transmitir som por vias elétricas. E ele liga pro mordomo dele, né? Sr. Watson, vem aqui, eu quero vê-lo. Cara, isso é maravilhoso, né? Pra quem não sabe, né? Isso aconteceu em 1876, cara. É muito tempo, é muito tempo. É muito tempo. Vamos puxar umas menção honrosa aqui antes de ir pro derradeiro, que agora a galera tá pensando, o que é mais importante que telefone e rádio? Cara, é mais importante telefone, rádio e pasteurização, né? Pois é, e acho que tem umas menção honrosas que vai deixar a galera mais encucada ainda aqui, por exemplo, puxar uma já, o metrô. Caraca, velho, o metrô realmente, velho, meio de transporte importantíssimo pras grandes cidades. Pois é, ele foi inventado em 1863 na Inglaterra, da Rainha Vitória. Foi um cara, o Charles Pearson, ele idealizou a primeira linha de metrô que foi inaugurada em Londres às 6 da manhã do dia 10 de janeiro de 1863. Era uma linha de 2,5 km com uma locomotiva a vapor. Cara, tem aqui na nossa lista de menção rosa também, por exemplo, o telégrafo, né? Que acaba entrando, que meio que foi contemplado aí pelo rádio, telefone, né? É um meio de comunicação também à distância, passando informações, né? Desenvolvimento ali do código Morse e tudo mais relacionado ao telégrafo. Então, pô, tá aqui a nossa menção aí que foi inventado em 1837. Tem também a fotografia, que nasceu em 1839. Antes disso, todo mundo tinha que ficar parado horas pra fazer um retrato enquanto alguém pintava. Cara, extremamente importante, que é a partir da fotografia, meu, tem desenvolvimento do filme, cinema, porra, maravilhoso. Máquina de escrever também precisa ser citada aqui, que foi inventado em 1868, né? Que é um desenvolvimento de uma tecnologia que já existia, né? As prensas e tudo mais, mas é uma versão portátil, mais eficiente, uma coisa que você poderia ter na sua própria casa pra poder fazer ali os seus documentos. A máquina de escrever era meio que o primeiro laptop, né, Mauri? É, isso aí. Isso aí é o primeiro top. Onde você só podia escrever e não apagar. E aqui tem mais uma menção rosa muito importante, que é a dinamite. Dinamite do Sr. Alfred Nobel. Olha só, O inventor cara que deu do prêmio. origem ao prêmio. Foi porque ele inventou a dinamite, né? Que inventou desse rolê mesmo. Foi inventado em 1867, né? Ele conseguiu estabilizar essa substância explosiva para que ela detonasse só quando você quisesse. E isso, obviamente, ajudou no desenvolvimento industrial, construções, né? Porque é mineração, né, cara? Você tá conseguindo acessar coisas que antes você não acessava ou com muita dificuldade. Aí imagina demolir um prédio gigante antes da dinamite. Nossa senhora. Só na base da marreta. E na primeira colocação desse top 10, o cimento, professor Mauri. O cimento. Como assim o cimento, velho? Não é possível que ele é vitoriano, velho. Pois é, cara. O cimento que a gente conhece, usa até hoje, é uma invenção vitoriana. Sim, os romanos tinham um cimento estúpido de bom, que era muito foda, que eles usaram na época do Império Romano, mas a humanidade perdeu a receita depois das invasões bárbaras que dizimaram Roma. Faltou uma máquina de escrever pra deixar registrado a receita ali. Então, gente, por milhares de anos, a humanidade meio que se virava com o que dava, né? É aquela mistureba de argamassa que os gringos chamam de mortar, né? Mas não é exatamente morteiro, né? Que a gente chamaria aqui, eu não lembro o nome. É quase um piche. Era uma mistureba de uma coisa grudenta que você usava junto com barro ali para juntar pedra, né? E isso meio que limitava também a capacidade de construção que a gente tinha por muito tempo, né? Porque você tem que usar uns elementos mais pesados, maiores, as paredes têm que ser super grossas para se sustentarem com essa cola que não é tão boa, tão eficiente ali. Ela demorava muito para sentar, para secar, mexia tudo, sabe? Por isso que demorou muito pra gente usar tijolinho
tijolinho. Porque tijolinho, você faz uma parede retinha de tijolinho, ela cai, se não for uma cola boa. Exatamente, cara, exatamente. E aí o cimento moderno, né, que a gente conhece hoje, foi desenvolvido pelo engenheiro inglês Joseph Aspdin em 1824, quando ele descobriu um processo de queima de calcário e argila em temperaturas altíssimas que fazia um pozinho, né, aquele pozinho da semente e cola que a gente tem hoje. Ele misturava com água, aquela coisa virava uma massa super maleável e endurecia loucamente depois, quando secava. Ficava super resistente. Esse era o chamado cimento de Portland, super popular. E, mudou a maneira que os humaninhos construíam prédios e casas. Cara, isso permitiu a construção vertical de uma maneira como a gente nem esperava, né? Até então, a gente estava limitado a poucos andares, ou uma construção extremamente difícil e demorada como, sei lá, pirâmides do Egito, né? E aí, com o cimento, você consegue fazer uma construção segura, resistente e também proporcionando que mais pessoas ocupem aquele mesmo espaço, porque ela é maior. E é doido como uma coisa puxa a outra, né, Maninho? 1824, o cara faz o cimento. 1852, pouquíssimo tempo depois, já tem um elevador por causa de como as coisas ficaram mais altas. Depois você começou a construir de uma maneira mais eficiente, né, mais durável e tudo mais. As coisas vão puxando. Por isso que cimento tá no topo aqui, sem cimento, eu não estaria morando onde eu tô morando. No 10º andar de um apartamento, sabe? Exatamente, cara. Pô, cimento realmente faz muita diferença aí pro nosso método construtivo atual. Bom, mas pelo menos desse aí não era tipo um senhor Edward Quartzolite, né? Que senão a gente já tem nome famoso demais, né? Porra! Se fosse, cara, ia ser maravilhoso. E aí, você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Ah, e não vai esquecer também de contribuir enviando a sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. E é importante dizer o seu nome e de onde está falando. O seu feedback vai poder aparecer aqui no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes que nem você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redgeek.com.br/apoio. A direção e a apresentação são do Fernando Baroni e também do professor Mauri. A produção é da Laura Canteiras e da Letícia Martim. A pauta e pesquisa da Lilian Martins e do Fernando Baroni. Arte de Didi Tardelli. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redgeek.com.br.